A Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. Quando falamos de Grécia Antiga, não estamos falando em um país unificado, e sim em um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes, algumas leis, a religião, etc. E muitas delas eram inimigas entre si, como no caso de Atenas e Esparta. A Grécia ficava no território continental, especialmente na península do Peloponeso e na Península Ática, e tinham várias ilhas espalhadas por todo o mar Mediterrâneo, e várias colônias espalhadas por diversos lugares, como podemos ver no mapa acima, onde há várias regiões da Grécia Antiga e suas divisões em Grécia Peninsular, Grécia Irregular, Grécia Continental e Grécia Oriental. Religião. A religião da Grécia Antiga era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. Os principais deuses eram 12: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefestos, Afrodite, Hermes e Dionísio. Cada um deles apresentava uma deidade. Além dos deuses, haviam semideuses, ninfas e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. Os deuses representavam um ensinamento moral à sociedade e justificavam atos de guerra e paz. Para saber a vontade dos deuses em assuntos importantes, os gregos consultavam o oráculo de Delfos, que era um local para falar ou consultar os deuses. Política. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, escultura, arquitetura, entre outras. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançado assim a democracia. O sistema democrático desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. Mas a democracia ateniense era bem diferente daquela que conhecemos hoje. Afinal, só podiam participar os homens livres nascidos na cidade de Atena. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. A Grécia Antiga era considerada uma das civilizações da antiguidade que apresentou grande desenvolvimento econômico. A agricultura, o artesanato e o comércio marítimo foram as principais atividades econômicas das cidades-estados gregas. Embora o território grego apresentasse muitas montanhas, a agricultura foi praticada nos vales férteis. A agricultura foi a base da economia na Grécia Antiga. A pecuária não se desenvolveu muito, principalmente pela falta de áreas destinadas aos pastos. A criação de cabras e ovelhas foram as atividades pecuárias que mais se desenvolveram. Na unidade de produção, era comum o emprego de mão de obra livre e também escrava. O artesanato foi uma importante atividade econômica na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e faziam diversas mercadorias. O litoral recortado e a grande presença de ilhas favoreceram o desenvolvimento do comércio marítimo na Grécia Antiga. Os gregos mantiveram contatos comerciais via mar com o Egito, colônias gregas na Ásia Menor, Cilícia e cidades ao longo do litoral do Mar Negro. Os principais produtos importados pelos gregos eram linho, trigo, resina, papiro, especiarias e madeiras. Várias cidades e estados gregas usaram moedas de metal, que foi fundamental importância para dinamizar o comércio grego. Além de servirem para comprar e vender mercadorias, as moedas também eram usadas como fonte de renda para os gregos. Sociedade. Os polis tinham sua organização social e algumas, como Atenas, admitiam escravidão por dívidas ou guerras. Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam serviços estatais que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Em Atenas, tinha a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só podia ser cidadão quem nascia na cidade. Por isso, os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas. Cultura. A cultura grega está intimamente ligada à religião. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade.
Um dos aspectos mais significativos da cultura grega foi o teatro. Os gregos desenvolveram a tal forma que até os dias atuais artistas e dramaturgos usam como influência. As peças teatrais eram muito populares e toda a cidade tinha seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram encenadas tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, nos esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrarem sítios diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição.